Então, nós aprendemos lá na unidade 6 do Puccini as seguintes fórmulas, né? Duas fórmulas principais, né? Que é o PV é igual a PMT, certo? Aí você multiplica isso por um fator. Que fator é esse? É o fator que na apostila nós chamamos lá de ANI, ou A cantoneira I, por exemplo, que é o seguinte, é 1 mais I, tudo isso elevado a N menos 1, certo? Divide I, 1 mais I elevado a N, ok? Então, assim, essa foi uma das fórmulas que nós aprendemos lá no livro, tá? Essa fórmula também ela pode ser reescrita da seguinte forma. Essa fórmula ela pode ser escrita também PMT, não muda, certo? PMT que multiplica 1 mais I elevado a menos N, se não me engano. Acho que não, inclusive o 1 não é menos aqui, quer ver? Inclusive é assim, quer ver? É 1 menos 1 mais I elevado a menos N, viu? Menos N mesmo, certo? Dividido por I. Essa fórmula aqui é a mesma, vai sair o mesmo resultado. Mas essa expressão aqui, ela é melhor, né? Quando eu tenho que achar o N, certo? Então, quando o exercício pede para você achar o N, você usa essa expressão aqui que ela é melhor, porque ela vai cair no valor do N, né, no expoente, aí você aplica o log e acha o N. Fica mais fácil, tá? Então, isso aí, por exemplo, na apostila não tem, certo? Se a gente for ver lá o livro do Matias e do Gomes, ele lá apresenta essa fórmula, e é onde que eu falei, né, que o Matias e Gomes é um pouco mais detalhado que o livro da nossa apostila, apesar da apostila seguir de perto, muito de perto, o livro do Matias e Gomes. Mas enfim, pessoal, essas fórmulas aí, né, que nós já vimos na unidade 6. Tem a fórmula do somatório ainda, do montante, que eu vou apresentar agora mesmo. Mas essas fórmulas aí, elas vieram só para sacanear? Só uma coisa a mais para decorar? Será que foi isso? No caso da fórmula do PV, eu tenho que do FV, eu tenho que ainda decorar a fórmula do FV, que é PMT, né? Tudo isso que multiplica esse fator aqui, 1 mais I elevado a N menos 1, tudo isso que divide I. Então é mais uma, né? Quando a gente for fazer na álgebra aqui, não lembrar que isso aqui tem que ser um fator que multiplica, então vamos colocar o colchete aqui só para o pessoal não esquecer, certo? Então esse fator aqui, ele pode ser até calculado separadamente, certo? Inclusive, o processo de ensino-aprendizagem anteriormente, né, lá atrás, quando a gente não tinha muito acesso aos computadores, né, a calculadora em tempo real, você tinha tabelas no final do livro que apresentava esse fator. Esse fator aqui é o fator de valor futuro, e esse fator aqui, o fator de valor presente, né, que esse aqui é o nosso ANI, e esse aqui é o nosso SNI. Qual que é a ideia? É que você tinha uma tabela em que você tinha na coluna o N e o I na linha, ou vice-versa, em que você, dado o I e o N, você achava o fator que multiplica. Dado o I ou N, você achava o fator que divide. Por quê? Porque talvez você tenha PMT e você tem PMT e quer o PV. Ou ao contrário, você tem o PV e quer o PMT. Se você quiser o PV, você tem o PMT, você tem que passar dividindo esse fator, ok? Aí esse fator já era dado já, né, no seu valor para multiplicar, que seria 1 dividido por ANI. Então tá aqui, né, quando você passa dividindo, certo?
Então, hoje em dia não se usa muito, até mesmo nas aulas até presenciais, né, essas tabelas. Mas se você, por exemplo, vai numa loja, ok? Você vai na loja, você vai lá na Casas Bahias comprar uma TV, né? Aí você pega e pergunta o vendedor lá qual que é o preço da TV. Ele fala lá que é R$ 3.000 ou 18, né? A Casa Bahia só gosta de dividir 18, não sei porquê. Em 18 de e R$ 300. Juros básico fraco, né? Da Casa Bahia. 18 de R$ 300. Aí você pega e pede desconto e tal, chora. Não, eu passo 2.900. Ah, tá, 2.900, mas se for para sem prestação, o que você pode fazer para mim? Aí pega, olha para uma tabelinha lá e faça, se for a prestação, eu faço 290. Ele não recalculou para você, o vendedor lá talvez nunca nem fez matemática, fez um curso de finanças, mas ele sabe falar para você a prestação, dado uma taxa de juros, dado um prazo que você deseja, dado o valor financiado, só de olhar na tabela, certo? Então basta ele olhar na tabela que ele tem esse fator aqui, tá? Então assim, você informa, por exemplo, qual que é o valor do financiamento. Eu vou financiar 2.500, beleza, financiar 2.500. A taxa de juros é dada pela financeira, é dada pela loja, você não escolhe. Aí outra coisa que você escolhe, por exemplo, é a quantidade de pagamentos. Você quer pagar até em quantas vezes? Quer pagar em 15 vezes, certo? Ele pega e coloca lá na tabela, 2.500, ele sabe, certo? 2.500 ele sabe. A taxa de juros do mercado no momento da loja é 2% ao mês, por exemplo, né? Dado que você quer pagar em 15 vezes, ele olha lá na tabelinha e vê que o fator de multiplicação, exemplo, né, não lembro, é 0,21. 0,21, como que calcula para você a sua conta da prestação? Basta ele pegar o valor que você quer financiar, 2.500, que você falou, e multiplica por 0,21, pronto. Aí ele tem o valor da sua prestação. Então ele não precisa usar uma calculadora financeira, ele não precisa saber usar uma calculadora financeira, ele não precisa saber usar o Excel, nada. Basta ter a informação do valor que está sendo financiado, ou, né, e também a quantidade de prestações que você quer pagar, ok? Então, acaba que esses valores tabulados, né, ainda ajudam muito a prática comercial ainda, certo? Mas em termos didáticos, principalmente agora da forma remota, né, a gente tem acesso fácil ao Excel, às calculadoras financeiras, nem que seja emulado no PC. Então a gente precisa ficar olhando para essas tabelas, a gente precisa saber, aprender como olhar para essas tabelas. E no final das contas, né, essa fórmula aqui, essas duas fórmulas, certo? Essas duas fórmulas aqui, do montante, né, e do valor presente, tá? Elas nada mais são, nada menos são do que uma equivalência de capitais. É só uma forma da gente fazer um cálculo mais rápido, ok? Então o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte: se a gente tem, se temos vamos dizer assim, né, um fluxo de caixa constante, por que eu inventar de fazer um negócio diagonal? Só dificulta a minha vida. Se temos, letra já é feia, não sei escrever direito, um fluxo de caixa constante. O que é constante, gente? O mesmo valor sempre. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Se é 150, é 150, 150, 150, 172, 172, 172, 10 vezes, né? E periódicos, nós temos a seguinte situação. Nós temos o seguinte, né? Vamos supor que é uma compra a prazo, né? É muito comum essa operação financeira, muito comum mesmo. Então você comprou a prazo uma TV, né, por 3.000, certo? Comprou a prazo essa TV por 3.000, ok? E aí você tem a opção
colocar aqui. Vou colocar aqui uma linha bem grande que eu vou colocar muitas prestações. Você tem a opção de ou pagar à vista por 3.000 ou financia em 10 vezes, certo? Aí seria saída de caixa, né? Por 300. Resolver facilitar a minha vida aqui. 300. Uma, duas, três. Vou colocar 300 aqui, eu faço questão. 300, porque eu mostrar o raciocínio. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou melhorar isso aqui. 9, 10. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então nós temos aqui meses, né? Escrito bem legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o que acontece, pessoal? Olha só, você tem a opção de comprar à vista, não por 30.000 não, né? Por 30.000 é feio. Aí é caro, Você tem a opção de comprar à vista por 3.000 ou pagar em 10 vezes de 300. Isso aqui é uma operação comum que vocês já se depararam na vida real e vão se deparar por resto da vida, né? No Brasil nós temos esse costume de comprar quase tudo a prazo. E o que acontece? Eu falei para vocês o seguinte, quando a gente tem essa situação em que você tem o fluxo, olha só o que está acontecendo, o fluxo é constante, beleza? É constante porque você tem o valor de 300, período a período. Esse valor de 300 é o que vocês aprenderam como PMT, a prestação, ou lá no Excel, quem está fazendo no Excel, vocês aprenderam PGTO, certo? E periódico. Periódico porque o N aqui é 10 meses. Né? Sempre o mesmo valor e de mês a mês. Ó. 1, 2, 3, não falhou. 1, 2, 3, até 7, 8, 9, 10. Então, cada período aqui equivale a um mês corretamente. Certo? Então, esse é o tipo clássico de rendas, de anuidade, de série de pagamentos. Ora, eu não precisaria, viu, gente? Eu não precisaria dessa fórmula aqui que a gente aprendeu no livro, ou dessa aqui que a gente aprendeu no livro, para achar o valor presente ou o valor futuro. Eu poderia utilizar o conceito de equivalência de capitais que eu aprendi lá atrás. Eu poderia simplesmente usar a minha função básica da matemática financeira para resolver isso aqui, certo? Eu poderia usar a relação que essa aqui eu não posso esquecer, não. Poderia resolver, achar tranquilamente. Lembrando que no caso você quer PV, você passa o termo aqui dividido, ok? Aquela velha história. Eu quero levar para o futuro, eu multiplico por 1 mais i elevado a n. Eu quero trazer para o presente, eu divido por 1 mais i elevado a n. Então, ou eu capitalizo, né, ou eu descapitalizo. Então, essa relação aqui é aquela ideia, aquela lógica que eu ensinei lá atrás nos vídeos anteriores, certo? Então, assim, essa situação aqui, nada mais é o que? É você pegar... Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, ó, eu pegar qual que é o valor presente dessa série de pagamentos, certo? Qual que é o valor presente dessa série de pagamentos? É eu pegar os 300 que está na data 1, no mês 1, e trazer para a data 0. Aqui eu esqueci de colocar, mas está subentendido, data 0. É eu pegar os 300 que está na data 2 e trazer para a data 0. Os outros 300 que está na data 3, trazer para a data 0. E assim por diante. Trazer tudo que está no futuro para a data 0.
Aí pronto, aí eu somo tudo, né? É um problema de equivalência de capitais. Aí eu acho o valor presente. Então seria simplesmente pegar aqui, ó. Pegar, então o valor presente dessa série aqui vai ser o quê? PV é igual a 300 mais 300 mais 300 mais papapá, né? Isso 10 vezes mais 300. Aí pronto. Ah, é igual a 3.000? Não. Lembrando que, apesar que aqui tinha que ser mais, né? Porque senão não vai ter juros nesse negócio, né? Então vamos só consertando aqui, porque senão não vai ter juros, aí fica sem graça. 300 vezes 10 vezes é os 3.000. Isso aqui tem que ser, vamos supor que seja 2.500. Senão o exemplo fica furado. Então vamos lá. Então seria somando todos os 300, só que todos os valores de 300 estão na data futura. Eu não posso fazer isso, eu não posso somar valores em datas diferentes. Eu tenho que descapitalizar para a data zero. Então eu tenho que pegar aqui e dividir, ó. 1 mais i, aí o i eu não sei, né? Eu não falei nada de 1 aqui, elevado a 1. O primeiro 300 está na data 1, o segundo 300 está na data 2, no mês 2. 1 mais i elevado a 2. Terceiro 300, data 3. 1 mais i elevado a 3. Ou seja, até o final, data 10. 1 mais i elevado a 10. Ok? Então, qual que é o valor presente desse fluxo aqui? Olha, pega todas as séries que estão na data futura e traz para a data zero. Fazendo o quê? Descontando a uma taxa. Descontando a 1 mais i elevado a n. Certo? Então, o que acontece, gente? Esse problema aqui é um problema de equivalência de capitais. Só que como eu tenho um valor que é constante, certo? Como eu tenho um valor que é constante, sempre 300, de cara, eu não vou deduzir a fórmula para vocês aqui não. Só para mostrar para vocês que a gente chega lá se a gente quiser. E não é tão difícil assim. De cara, vocês podem perceber que a gente pode colocar em evidência 300, não pode? Então, coloca em evidência 300, então vai ser 1 mais 1 que divide mais i elevado a 1, mais 1 mais i elevado a 2, e assim por diante. Até 1 mais 1 que divide 1 mais i elevado a 10. Então, de cara, vocês podem perceber que eu coloco 300 em evidência. O que eu estou falando para vocês é o seguinte: em vez da gente fazer essa conta gigante aqui todas as vezes, basta a gente usar a formulinha que foi ensinada no livro. É isso, certo? É isso que facilita a nossa vida, principalmente se a gente estiver fazendo as contas na mão. Se a gente estiver fazendo as contas na HP, na calculadora financeira, no Excel, aí é uma função, né? Aí basta, assim como você calcula PV, FV, sem ser constante ou não, sem ser periódico ou não, você também conseguiria calcular de forma mais fácil. E o raciocínio vale também para a fórmula do FV, né? Do FV, por quê? Porque aí você vai fazer o contrário, né? Aí você faz o contrário, em vez de você pegar o 300 e trazer para a data zero, você pega e leva para o futuro. Então, para achar a fórmula do FV, você joga para o futuro tudo, certo? Então, em vez de você dividir por 1 mais i elevado a 3, você multiplica por 1 mais i elevado a 2, certo? E assim vai, assim por diante. Aí você acha a fórmula do FV do valor do montante, certo? Então, essa que é a ideia aqui da unidade de rendas ou anuidades, né? A ideia, a lógica da unidade de rendas e anuidades, certo? Essa que é a lógica. Na verdade, são fórmulas ali para facilitar os cálculos. Quando a gente tem uma situação como essa, em que o fluxo de caixa ele é constante e periódico principalmente. É óbvio que a gente pode ter série de fluxos que não necessariamente são constantes e periódicos. Aí é um caso à parte e a gente vai entender essa lógica quando a gente estiver aprendendo lá VPL, valor presente líquido, e TIR.
Porque no fundo, gente, da unidade 6 em diante, exceto aí sistema de amortização, que tem uma lógica própria, existem convenções próprias, tá? Exceto isso, do capítulo 4, da unidade 4 em diante, é tudo problema de equivalência de capitais. É tudo problema de equivalência de capitais, e vocês têm que saber aquilo que eu passei, né, aquela lógica que eu passei lá no começo. Não posso somar dinheiro em datas diferentes. Para eu fazer operação em finanças, para eu fazer operação na matemática financeira, somar valores, somar montantes, somar série de capitais, diminuir, reduzir ou pressionizar a série de capitais, eles devem estar na mesma data. Para estarem na mesma data, de duas uma. Se você quer o valor na data futura, multiplica por 1 mais i elevado a n. Se você quer determinado capital, série de capital, na data presente, você divide por 1 mais i elevado a n. Ok? Então, permanecendo essa lógica, da unidade 4 em diante, né, do conteúdo de equivalência de capitais em diante, eu resolvo tudo usando esse raciocínio. Ok? Essas fórmulas aqui são para facilitar a nossa vida, principalmente quando a gente tem que estar em sala de aula, para calcular os valores na mão. E que na prática também vigora muito, né? Esse tipo de situação aqui, certo? Esse tipo de situação aqui é o pagar, é o que? É o financiamento, né, gente? Financiamento é uma das operações financeiras que nós mais vemos na prática. Então, isso aqui é muito corriqueiro na prática. Ou, ao contrário, você quer se organizar para fazer uma série de depósitos e depois receber um valor no final, fazer um plano de aposentadoria, que é uma série de recebimentos, ou uma série de pagamentos, enfim. Então, é uma situação muito vista na prática.